Bom, pessoal, vamos lá. Vou gravar esse vídeo para vocês aí, explicando a estrutura de repetição while, tá? Que foi aquela que eu ia fazer na sexta-feira e acabou não dando tempo, tá bom? Lembrando que também lá no Classroom já foi postado um vídeo fazendo uma revisão com tudo com vocês, tá? Aconselho vocês olharem lá a revisão para poder fazer a prova, porque na avaliação de vocês vão ter 5 exercícios muito parecidos com aqueles da revisão, cada um valendo 2 pontos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da estrutura de repetição while antes da gente começar com os exercícios, tá? Lembrando, nós vimos a estrutura de repetição for e nós temos também a estrutura de repetição while. As duas, elas têm o mesmo objetivo, que é praticar a estrutura de repetição, formar uma repetição de algo que eu queira, tá? Mas elas têm uma pequena diferença. Na estrutura de repetição while, eu consigo fazer repetições infinitas, tá bom? Enquanto na estrutura de repetição for, eu só consigo fazer repetições que sejam finitas, que são definidas a quantidade de vezes que irá repetir algum comando, alguma mensagem, alguma coisa. Já o while eu consigo fazer infinitas repetições e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Tenho 6 exercícios aqui, eu vou resolver os 6 com vocês aí, tá bom? Na realidade, eu não sei se eu vou fazer todos, acho que eu vou deixar algum para vocês fazerem aí, para vocês treinarem, tá bom? Então vamos lá, ó. Crie um código utilizando a estrutura de repetição while que liste todos os números de 1 a 100. Né? Esse é um exercício que a gente já tinha feito para a estrutura de repetição for, né? Então, lembra, só vou fazer aqui para vocês lembrar, for, se, in, range, né? Então, aí a gente vinha aqui e colocava, né? O primeiro valor que é 1, o último valor que, no caso, sempre uma unidade a mais, então 101, tá? E ia pular de 1 em 1, colocava aqui 2 pontos, tá? E depois dava um print no C, tá? Se eu executar isso daqui, olha lá o que, que ele vai fazer, ele vai listar todos os números de 1 a 100. Isso a gente já aprendeu com a estrutura de repetição for, tá bom? Só que a gente não quer com a for, a gente quer com a while agora. Estou especificando ali que eu quero com while. Lembrando que na prova vocês não vão poder escolher, vai estar especificado no exercício, tá bom? Se vai ser for ou while. Por isso que vocês precisam saber as duas, tá? Então, a estrutura de repetição while, a gente começa assim, ó. Lembra aquela variável c que eu acabei de mostrar aqui no for? Eu vou continuar usando ela e aí a gente começa colocando ela igual ao valor inicial. No caso aqui, o nosso valor inicial é 1, porque eu quero listar todos os números de 1 até o 100, certo? Depois eu já começo o comando while, tá? Então eu venho while, então que ele em português ele significa enquanto, tá? Enquanto essa variável c for menor que o último valor mais um, também 101, 2 pontos. Então, o que, que eu estou falando? Ó, que vai começar no 1 e enquanto ela for menor que 101, no caso, né, que é sempre uma unidade a mais, porque é o 100, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou printar o C, certo? E não pode esquecer na while que eu tenho uma linha a mais que eu preciso colocar assim, ó, a minha variável c, ela vai ser ela mais o tanto que eu quero que ela pula, tá? Então c mais 1 no caso, porque vai pular de 1 em 1. Então essa é a estrutura básica padrão do comando while, tá? Primeiro eu coloco a minha variável igual ao valor inicial, que é 1, tá? Depois eu entro com o comando while, que é enquanto a variável for menor que o último valor, sempre adicionando uma unidade, eu coloco o meu print, né, do jeito que eu quero. Aqui eu só quero que apareçam os números. E na última linha, eu não posso esquecer de quanto em quanto eu quero que pule. No caso aqui, eu quero que pule de 1 em 1, tá bom? Então, a hora que eu executar isso daqui, olha lá o que, que ele vai fazer. A mesma coisa que o for. Vai listar todos os números de 1 até 100, tá bom? Vamos lá, ó, vamos ver se vocês conseguiram entender e pegar o jeito para fazer o 2, que é praticamente igual. Ó. Crie um programa utilizando a estrutura de repetição while que liste todos os números pares de 1 a 50. Então, vou começar C igual a 2, porque o primeiro número par de 1 a 50 é 2. Venho com quem agora? O comando while C for menor que quanto agora? Menor que 51. Por que 51? Porque o último valor é 50, eu sempre adiciono uma unidade. 2 pontos, venho lá, print C,
certo? E aí eu não posso esquecer de colocar o quê? C é igual a C mais 2 agora. Por que C mais 2? Porque como eu quero os pares, eles vão pular de 2 em 2, tá bom? Então vamos lá rodar aqui para ver se deu certo. Olha lá, todos os números de pares de 1 a 50. 2, 4, 6, 8, assim, até os 50, tá bom? Agora, vamos dar uma dificuldade. Vamos lá para o exercício agora, o 3, né? Exercício 3 está assim, não uma dificuldade, vai continuar do mesmo jeito, vocês vão ver, só que agora a gente vai mexer um pouquinho no print, né? Crie um código utilizando a estrutura de repetição while que leia um número digitado pelo usuário e calcule a tabuada desse número do 1 ao 10. Então vamos lá, mesma coisa. C igual a 1, porque o nosso primeiro valor é 1, certo? Vamos começar. Enquanto, né, o while, que é a estrutura de condição while, C for menor que quanto agora? 11. Porque o nosso valor máximo é 10, é de 1 a 10. Começa no 1, vai até o 10, sempre uma unidade a mais, certo? Eu vou vir agora para o... Ah, gente, ó, eu esqueci uma coisinha, hein? Perdão aqui, tá? Me desculpa. Antes de eu começar esse C igual a 1 aqui, né? O que eu tenho? Eu esqueci, ó. Cria um código utilizando a estrutura de repetição while que leia um número digitado pelo usuário e calcule a tabuada desse número do 1 ao 10, né? Eu esqueci de criar uma variável para o usuário digitar, né? Esqueci, então vamos lá, ó. Pode ser N1 igual float input, tá? E aí eu vou colocar aqui. Como é que coloca asterisco nesse teclado? Eu acho que é aqui. Aqui. Digite um número. Ó, importante, já tinha esquecido disso, tá? Primeiro isso daqui para a pessoa digitar. Agora sim eu vou começar. C igual a 1, né? While, então, enquanto, né? C for menor que 11, no caso agora, né? Porque vai até o 10. Coloca os dois pontos e vamos começar o print. Aqui, se eu colocar print C aqui só, olha o que vai acontecer. Deixa eu ver se eu consigo rodar ele, ó. Digite um número, 5. Aí o que ele vai fazer? Olha, ele vai ficar digitando o número 1 infinitamente aqui, sem parar, certo? E a gente ainda tinha esquecido, né, de colocar o C igual a C mais 1, no caso que eu quero que pule de 1 em 1, né? Então, se eu vir aqui, ó, digite um número 5 e digitar aqui, ele vai digitar, se eu colocar só print C, vai digitar, aparecer os números de 1 a 10, porque o C são os números de 1 a 10, né? A gente especificou isso aqui, ó. Começa no 1 e vai até menor que 11, que no caso é o 10. Então, a gente precisa montar um print aqui dentro. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Que um valor... vamos colocar aspas simples, né? Que um valor vezes outro valor é igual a outro valor, certo? E aí, então, a gente entra com o ponto format para colocar as coisas que vão vir dentro dessas chaves. Então, quem que eu quero que venha aqui, ó, nesse primeiro valor? Pode ser o N1. Quem que vai vir nesse segundo valor? O C. Porque, tipo assim, aqui é o número que a pessoa digitou, vezes 1, vezes 2, vezes 3, é o C. E na última vai ser o N1 vezes o C, tá bom? Agora sim, olha lá, ó, o que vai acontecer. Digite um número, vou digitar 7, por exemplo. Aí, a hora que eu executar, olha lá, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2 é 14. A gente pode dar até um espaço para ficar mais bonitinho, né? Que ele ficou bem coladinho, ficou um pouquinho estranho, ó. Mas se eu digito agora 7, olha lá, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, e ele está apresentando a tabuada do número 7, tá bom? Então, aqui é igualzinho os outros, só que como que tinha de que digitar um valor e o print precisava ser de uma forma diferente, tem umas mudanças aí para o exercício 3, tá bom? Olha o exercício 4. Eu vou fazer o exercício 4 e vou deixar o 5 para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Crie um algoritmo utilizando a estrutura de repetição while que leia um número digitado pelo usuário e calcule esse número elevado a 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos lá, ó, mesma coisa. Primeira coisa, eu vou precisar criar uma variável para a pessoa digitar um número. Então float input, venho aqui e coloco digite um número, certo? 2 pontos aqui. Agora, vamos começar a estrutura de repetição while. Então, C igual, o primeiro valor é 1, certo? Vamos para o while C menor que 6. Por que C menor que 6? Porque vai até o 5, né? Ó, eu quero do 1 ao 5, certo? E aí eu venho com o print.
Só que, de novo, ó, se eu colocar print C aqui, né, e depois finalizar com C igual a C mais 1, né, porque vai pular de 1 em 1, a hora que eu executar isso daqui, ele vai, a hora que eu vou digitar o número 6, ele vai digitar os números de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não quero isso, tá bom? O que que eu quero? Eu quero que aqui dentro do print eu falo, né, que o número que a pessoa digitou, então vou colocar chave, ó, não esquece da aspas simples, vou colocar chave, o número que a pessoa digitou elevado ao C, né, que é os números de 1 a 5, é igual a um determinado valor que vai ser feito a conta. E aí, então, eu coloco ponto format e as variáveis. Então, quem que vai vir aqui, ó? Pode ser N1, depois aqui o C, que são os números de 1 a 5, e aí, no resultado, é N1 elevado, a gente viu que elevado são 2 asteriscos, a C. Agora sim, ó, na hora que eu rodar isso daqui, digite um número, vou digitar lá, número 9. Olha o que vai acontecer, ó. 9 elevado a 1 é igual a 9, 9 elevado a 2 é igual a 81, 9 elevado a 3 é igual a 0, e assim por diante, tá bom? Assim é o jeito correto. Quero que vocês tentem fazer o exercício 5 sozinhos para vocês treinarem um pouquinho disso. Eu quero um programa que utilize a estrutura de repetição while, ele vai ler o salário de uma pessoa, então vocês vão ter que criar uma variável aqui para ler o salário da pessoa que ela vai digitar, e o quanto ela irá acumular a cada mês se ela ganhar esse salário por 7 meses consecutivos sem gastar nada, tá bom? Então, coloca o C igual a 1, o while vai ser C menor que 8 aqui, por quê? Porque são 7 meses. Aqui vai ser C mais 1, porque vai pular de mês em mês, e monta o print aí bonitinho, de uma forma que apareça bem legal aí para essa resposta, tá bom? Tenta fazer o exercício 5 aí sozinhos, tá bom? Agora, o exercício 6, tá? É onde, na prática, a gente utiliza realmente a estrutura de condição while. Por quê? Os primeiros 5 exercícios que eu fiz com vocês, dá para fazer com for. Por que dá para fazer com for? Porque o for, ele é para uma repetição que é finita. E em todos os casos, do 1 ao 5, são repetições finitas. Então, aqui, ó, aqui vai do 1 ao 100, eu sei que para no 100. Aqui vai do 1 ao 50, eu sei que para no 50. Aqui vai do 1 ao 10, eu sei que para no 10. Aqui do 1 ao 5, eu sei que para no 5. Aqui vai do 1 ao 7, eu sei que para no 7, tá bom? E se for uma repetição infinita? Isso daí vai repetir infinitamente. É aí que a gente utiliza o while na prática. Tá? Então, por exemplo, ó, cria um programa utilizando a estrutura de repetição while que peça ao usuário para digitar um número até ele digitar o número 2. Quando o número 2 for digitado, o programa se encerrará exibindo a mensagem fim. Tá bom? Então, olha aqui como é que vai acontecer. Ó. Primeiro eu vou criar uma variável, que eu vou chamar ela de N1, tá? Eu vou colocar float, input, e vou colocar para a pessoa digitar um número, porque é isso que a gente quer, né? Digite um número, certo? Então, é a primeira etapa, eu quero que a pessoa digite um número. O que, que o programa tem que fazer? Enquanto a pessoa não digitar o número 2, vai ficar pedindo para ela digitar um número infinitamente. A gente não sabe aonde vai parar. Se ela vai digitar 5 números até digitar o 2, se ela vai digitar 30 números até digitar o 2, se ela vai digitar 1 milhão de números até digitar o 2. Tá? Por isso que a gente considera como se fosse uma sequência infinita. Tá bom? Uma sequência, não, desculpa, uma repetição infinita. Tá bom? Então vamos entrar com o while, ó, o comando while, né? Agora, enquanto a variável N1 for diferente de 2, o símbolo de diferente é a exclamação e o igual, tá bom? Na programação a gente não consegue colocar o símbolo de diferente, então para Python é exclamação igual. Então, enquanto for diferente de 2, 2 pontos. O que, que vai acontecer enquanto o número for diferente de 2? Então, enquanto a pessoa não digitar 2, vai repetir essa linha inteira aqui, ó. Aqui. Por quê? Vai ficar pedindo infinitamente, enquanto ela não digitar 2, para ela digitar um novo número. Agora, quando não for isso, né, se ela digitar o 2, a gente viu que vai aparecer a mensagem fim. Tá bom? Então, o que está falando aqui? Ó? Vai pedir primeiro um número para a pessoa digitar um número, certo? Enquanto esse número não for o 2, vai ficar pedindo para ela digitar um novo número. E agora, se for 2, finaliza o programa, ele se encerra. Tá bom? Olha na prática como é que funciona. Ó. Digite um número. Então, vai lá, ó, 52, 7, 9, 91,
83, 28, 31, 90. Vai ficar isso daqui repetindo infinitamente para eu digitar um número até que eu digite o número 2. Ó. Se eu digitar o número 2, aparece fim. E aí ele finaliza o programa, tá bom? Isso na prática é onde eu uso estrutura de repetição while. É para quando a repetição você não sabe ao certo a quantidade de vezes que ela vai repetir. Tá bom? Que é o que a gente chama de aí, repetição infinita. Não é infinita porque uma hora ela vai ter fim, tá bom? Mas como a gente não sabe quantas vezes isso vai repetir, ela é considerada como infinita, tá bom? Isso não dá para fazer com o for, certo? Tentem aí fazer o exercício 5, tá? E não esqueçam de ver a revisão também que foi postada lá no Classroom para vocês que têm alguns exercícios resolvidos lá, tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar.